Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja nos nossos corações, meus amados irmãos. Mais uma vez estou aqui com vocês para poder falar um pouco sobre a nossa vida de cristão, a nossa vida de filho de Deus. Fiquei uns dias sem postar um vídeo aqui, devido a alguns probleminhas. Até falta de tempo, mas devagar nós vamos colocando mais vídeo aqui no canal. Como eu disse para vocês, estou começando agora. Então eu peço para que vocês me ajudem a compartilhar esse vídeo para que esse canal cresça e que nós possamos compartilhar coisas novas aqui da Palavra de Deus, que vocês possam estar comentando no canal, né? Comentando no vídeo para que mais pessoas possam chegar. Se você puder compartilhar, deixar o seu like, se inscrever no canal, né? Ativar o sininho para que tenha mais notificações quando tiver vídeos novos. Eu quero aproveitar aqui esse vídeo, mandar um abraço para meus amigos de trabalho, o Danilo, o Vinícius, o Rodrigo, o Edivaldo, o Edinho, o Carlinho, o Cleito e mais pessoas, né? O Matheus, meu irmão Matheus, que eu estimo bastante, e como todos os outros. O Danilo tem falado muito do canal. Falou, não, meu irmão, pode deixar, nós vamos fazer esse canal crescer. Vamos levar esse canal para mais pessoas. Bater a meta aí de mil inscritos no canal. Um abraço, Danilo, meu irmão querido, abençoado. Que Deus te abençoe sempre na sua caminhada aí. É um irmão também que está assíduo na caminhada da igreja, sempre fazendo os encontros e trabalhando com vontade, com amor e dedicação, que eu tenho visto ele fazendo. Continue firme, meu irmão. Estou em oração por você, estou rezando com você, para que você continue sendo esse irmão abençoado ao serviço de Deus, ser sua esposa. Que Deus abençoe vocês. Meu irmão, hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o que é o estado de graça. Você já ouviu falar isso? O que é estado de graça? O que é estar em estado de graça? O que significa isso para você? Ou para mim? Você já ouviu alguém falando isso? Estado de graça. O que é o estado de graça? O que é uma pessoa em estado de graça? Para nós compreender um pouco. Uma pessoa em estado de graça é alguém segundo a fé cristã, especialmente a fé católica. Está em comunhão com Deus, ou seja, sem pecado mortal, movido, vivendo de acordo com a vontade divina. Em termos religiosos, o que nós podemos dizer? Estar em estado de graça significa ter a graça de Deus na alma, não estar em pecado mortal, ter se confessado e recebido perdão, né? A confissão é o sacramento da confissão, poder receber a Eucaristia, comungar, a maior graça da Igreja Católica, a maior graça que um cristão pode receber dentro da Igreja Católica é a Sagrada Comunhão, é a Eucaristia, não perder a missa. O cristão, quando perde uma missa por motivos banais, por motivos que inconsequentes, ou que poderia ter deixado aquela situação e ter ido à missa, a não ser que seja um problema de saúde, ou até mesmo uma visita inesperada em casa, ou uma viagem, né? Tem situações que não tem como, né? Deus compreende que não está no nosso coração. A chamada reta intenção. Você tinha intenção de ter ido na missa, mas acabou acontecendo algum imprevisto e você não foi na missa. Isso é a reta intenção. Então Deus perdoa, né? Você pode até confessar depois. Eu fui confessar com o padre falando que eu tinha perdido a missa porque meus pais tinham vindo em casa, a gente fez um almoço, o almoço se alongou e a pessoa ficou até mais tarde, então eu acabei não indo na missa. Ele falou, não, mas você estava recebendo seus pais, né? Como é que você ia mandar seus pais embora? Eles moram em outra cidade e não vieram preparados para ir na missa, então você fez uma ação solidária de receber seus pais e dar atenção para eles, então você não cometeu pecado, né? Então eu voltei pro meu coração mais alegre. Mas é necessário que nós estejamos, e perder a missa por motivos banais é pecado mortal. Precisamos confessar. E se eu não falte a missa por pecado, por coisas banais, desmerecer a Santa Missa, a Sagrada Eucaristia, e eu venho a morrer, eu corro risco de me perder, porque eu cometi um pecado mortal. E a Eucaristia é um remédio para a alma, onde um dia que eu morrer, eu vou ter ela no meu coração e onde vai me livrar da perdição eterna, do inferno. É um lugar que nós nunca desejamos ir. O inferno não foi feito para o cristão, o inferno não foi feito para o católico, para o evangélico ou para qualquer pessoa. O inferno não foi feito para o Filho de Deus, o inferno não foi feito para mim, para você, nem para ninguém. Nós não temos que desejar ninguém ir para o inferno. Quando você usa o termo, vai para o inferno,
você está sendo juiz daquela pessoa, você está dizendo que a falta daquela pessoa, sem você conhecer a vida dela, merece o inferno. É um pré-julgamento que a gente faz. Se aquela pessoa morrer, eu assumo o pecado daquela pessoa que morreu. Se aquela pessoa vier a morrer porque eu desejei que ela fosse para o inferno e eu, por inconsequência, por uma briga, por uma discussão, e nesse trajeto a pessoa morre e vai para o inferno mesmo, eu vou ser responsável de responder pelos pecados dela. Eu não estou com capacidade de responder nem os meus pecados, quanto mais eu responder os pecados dos outros. Então é a questão de analisar certinho se realmente eu estou fazendo a vontade de Deus e desejando o bem da pessoa, que ela se recupere, que ela vá para o céu. Temos que desejar o céu para as pessoas. Exemplo. Vamos dar um exemplo aqui, mais ou menos aqui básico. Uma pessoa que se confessou sinceramente, mudou de atitude, está em estado de graça. Em linguagem comum, fora da religião, a expressão também é usada de forma mais ampla para dizer que alguém está em paz consigo mesmo, vive em momento de equilíbrio, bondade e harmonia, age com retidão de boas intenções. Essa aqui, ó, em paz consigo mesmo, vive em momento de equilíbrio, bondade e harmonia, age de retidão com as intenções, tem que estar em estado de comunhão com a igreja e com as coisas que Cristo deixou. Porque tem muitas pessoas que não creem em Deus, que se denomina ateu, que não expressa a fé católica, outra fé, ou outra fé de outra religião. Ela está recorrente a viver só em paz. Eu não busco, não rezo, não faço as minhas orações, não vou para a igreja, mas estou em estado em paz, estou em harmonia, né? As pessoas as pessoas que não acreditam em Deus, que não têm fé, vivem em boa harmonia, vivem equilibrado de bondade e vivem com uma boa intenção, mas não creem em Cristo. A caridade sem Cristo é uma caridade perdida. Eu preciso fazer as duas juntas, ser caridoso e viver o Evangelho, aquilo que Cristo deixou para nós. O religioso, alma limpa, em comunhão com Deus, momento de paz, equilíbrio de boas atitudes, estado de graça. Como que nós vamos analisar o estado de graça? Como que você vai analisar o estado de graça? Você pode pegar os sete pecados, 7 pecados capitais, que são os 7 pecados capitais, que você pode pegar eles. A igreja tem os 7 pecados capitais. Você tem na sua Bíblia, tem no final da Bíblia, da Ave Maria, lá na página final, tem as orações da Eucarística, tem as orações, tem o credo, tem os 10 mandamentos, tem os 7 pecados da igreja, né? Quais são os 7 pecados capitais? Que você pega eles e analisa se você está cometendo algum deles, ou que está alimentando no seu coração, ou que está alimentando na sua alma, ou que você tem desejado isto, ou visto algumas atitudes, ou praticado alguma atitude de pensamento que levou a esses 7 pecados capitais. O pecado capital é o pecado chefe, é o pecado que comanda. Exemplo, a gente pegar a capital do Paraná, Curitiba. Curitiba, ela demanda todas as ordens, todas as situações, todas as demandas, organizações governamental do nosso estado a partir de Curitiba, né, do governador. Ele governa. Então as obras, as atitudes, as demandas, as leis partem de lá. Então lá é a capital. Vai organizar todo o estado do Paraná. O pecado capital, ele vai nortear vários outros pecados na minha alma. Por isso que ele é pecado mortal, pecado grave, né? Os 7 pecados capitais, pecado que vai me levar à perdição, pecado que me afasta de Deus, né? A soberba, o orgulho, né? Todos nós somos orgulhosos. Não adianta eu apontar o meu dedo para alguém e falar assim, fulano ou ciclano é orgulhoso, sendo que eu posso ter orgulho, que às vezes eu não sei o que é um orgulho. Por isso que é importante o exame de consciência antes de comunhão, né, no ato penitencial. Se você não é orgulhoso, mas tem alguns pensamentos orgulhosos, pedir no ato penitencial. O ato penitencial na missa, ele serve para apagar os pecados veniais, os pecados leves. A discussão com alguém, falou de forma ignorante com uma pessoa, gritou num trânsito, falou um palavrão, xingou alguém,
ficou emburrado, deu uma má resposta. Aí é pecado venial, pecado que se no ato penitencial você, né, tratou mal, às vezes tratou mal a esposa, foi dormir com a raiva, né? Isso aí é pecado venial, que você consegue receber o perdão no ato penitencial. Mas o pecado capital, o pecado mortal, é só na confissão. É só com o sacerdote. É só com o sacramento da misericórdia, né? É o ato de estender a mão. Certa vez um rapaz foi confessar com o sacerdote e ele já estava confessando várias vezes o mesmo pecado para aquele sacerdote. E chegou de novo lá diante do sacerdote e o sacerdote falou assim: não, eu não vou te dar absolvição não, porque eu já te absolvi várias vezes e você vem aqui confessar os mesmos pecados. E ele estava se confessando debaixo de uma imagem de Jesus crucificado. Num ato milagroso, que tem essa imagem hoje na igreja, a mão de Jesus desprendeu da cruz a imagem e abaixou diante do confessante ali, a pessoa que estava confessando, e saiu uma voz falando assim: eu que morri na cruz por ele, não você, eu perdoo seus pecados. Então foi um ato extraordinário de milagre. Então é Cristo que perdoa, né? Com o teu sangue derramado, a remissão dos nossos pecados na cruz. Né? E o padre só vai falar assim: eu te abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa alma volta leve para casa. A avareza, a ganância, né? Pessoas que têm e quer ter mais. A avareza, ela não cabe somente em pessoas de posse, né? Pessoas avarentas que tem pessoas que às vezes não tem nada, mas é avarento, que deseja tudo sem ter condição. Às vezes tem pessoas que ficam devendo, pessoa que fica empréstimo em agiota, pessoa que quer ter carro de toda forma, que quer ter uma casa boa, pessoa que quer a qualquer custo viver bem, e às vezes o salário não dá para aquilo ali, mas não tem o coração humilde e reconhecer que o seu dinheiro não dá para comprar aquela determinada situação. Então a avareza toma conta. A luxúria, desejo sexual descontrolado ou excessivo. Muitas vezes a gente compara antigamente, antes de eu conhecer alguns fatos da igreja, que depois que eu me afundei mais a conhecer, eu estou conhecendo ainda, tem muitas coisas que eu preciso aprender na igreja. A igreja a gente morre e não aprende tudo. Ninguém sabe tudo da igreja. A igreja é um mistério divino. Eu achava que luxúria era um luxo, era riqueza, era ter bem, viver bem. Não é isso aí só. As pessoas aproveitam, porque a luxúria é o desejo sexual descontrolado. E a pessoa faz de tudo, né? Hoje nós temos a rede de motéis. Ela é um lugar onde acontece o maior ato de luxúria. É um motel. Graças a Deus, eu nunca vou num motel com a minha esposa. Porque a nossa cama é um lugar sagrado, é o altar sagrado. A nossa cama, o nosso leito é onde a gente constituiu a nossa filha. É um lugar onde constituiu a vida. Eu não posso trazer a morte para a minha cama. Eu não posso trazer a morte para o leito no leito conjugal. É onde a gente constituiu a nossa filha abençoada, cheia do Espírito Santo, cheia do amor, nascida dentro do sacramento. Minha filha nasceu do sacramento, graças a Deus, a gente procurou o sacramento. Então eu não posso ir nesse lugar de luxúria onde eu vou manchar o meu sacramento sem saber. Ah, não tem nada não, eu estou indo com a minha esposa, mas é espiritualmente, você sabe? Nós somos leigos na parte espiritual, precisamos ter mais cuidado com isso. A gula. Hoje se fala pouco da gula e se pratica muito. Hoje se fala pouco da gula. Se você for nas homilias hoje, esse tipo de pecado não é falado na missa. E você tem policiado a sua vida, você tem feito jejum? O jejum é uma ação espiritual que anula a gula na nossa vida. Você tem feito jejum que a igreja tem pedido para você fazer, pelo menos uma vez ao ano, né? Pelo menos na sexta-feira santa, durante a quaresma, ou na quarta-feira de cinza. Ou o dia que Cristo morreu, na sexta-feira, é pedido para fazer um jejum. Você tem feito? Tem se sacrificado no jejum, feito com que sua carne sofra e o teu espírito cresça? O jejum, o objetivo dele é fazer com que minha carne pereça, que eu eduque a minha carne para que o Espírito Santo faça em mim o que ele quiser. Então, onde você tem usado de gula? Você tem comido lanche 10 horas da noite sem ter necessidade de comer esse horário, porque não pode comer esse horário, né?
Os médicos já falam, esse horário não é horário de comer, o nosso estômago está o cérebro entende que o estômago está dormindo. O cérebro não entende que o estômago vai fazer a digestão. O cérebro entende que o estômago vai dormir, então o cérebro não vai agir lá no estômago. Aí aquela comida fica tudo no estômago. Horário do almoço, horário da janta às 6 horas da tarde, que seria o comum, né? Que pessoas moravam no sítio, jantavam às 6 horas da tarde. E à noite, já para poder, quando for dormir, já ter digerido. Dormir com o estômago vazio. Existem três regras da alimentação, que é almoçar como um príncipe, tomar café da manhã como um príncipe, almoçar como um rei e jantar como um mendigo. Não comer nada. Estômago de noite não tem que ter nada. E onde eu tenho feito exercício para eu saber se eu estou tendo gula ou não? Ira, raiva intensa, ódio, desejo de vingança. Pessoas que ficam iradas, que desejam de matar, ou até que desejam que aconteça alguma coisa. Quando algo acontece com alguém que você tem raiva, você fala, bem feito. Deus é justo. Não, Deus não é justo para vingança. Né? Que Deus tenha misericórdia daquela pessoa. Exercício de fazer coisas ao contrário, nadar contra a maré. O cristão é convidado a nadar contra a maré. Preguiça ácida, falta de vontade de agir, descuido com deveres físicos ou espirituais. Entendeu? Qual que é o ato de preguiça de ir para a igreja? Servo da renovação carismática católica, tendo preguiça de rezar o terço, tendo preguiça de ir para a igreja, para o grupo de oração. Hoje é dia de grupo de oração aqui na minha cidade, daqui a pouco eu estou indo para o grupo de oração. Exercer o meu chamado de servo. Mas aqui foi alguma informação. O nosso estado de graça, ele é muito amplo. Muito amplo. Falar dele assim, em 15, 20 minutos é muito pouco tempo. Precisava de mais tempo para a gente estar falando sobre esse tipo de pecado. Mas que você possa meditar, é sério. É muito sério isso para a nossa vida. Você tem parado para pensar que a nossa vida é curta e depois não dá mais tempo de voltar? Quando chegar o dia do meu juízo, da minha partida, existe dois estados da vinda de Cristo. Existe a vinda universal, que vai ser sua vinda gloriosa, onde nós estamos vivendo o último tempo, que é o tempo do Espírito Santo. Depois vai ser a vinda de Cristo. Quando todo mundo estiver com o Espírito Santo, Cristo vai voltar. Ou eu irei fazer a minha Páscoa, eu vou encontrar com Cristo e vou ter o meu julgamento. A igreja fala assim que uma alma, quando morre, ela é julgada onde ela morre. Misericórdia. Misericórdia, Senhor, da nossa alma. Então, meus amados irmãos, minhas irmãs, mais uma vez eu peço para que vocês compartilhem esse vídeo. Curte esse canal, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo, entra no canal, se inscreva, ative o sininho para que nós possamos atingir mais pessoas, para que eles possam entender e conhecer um pouco mais. E rezar junto, né? Dar ideias. Possam comentar e falar o tipo de assunto que a gente faz. Eu não conheço tudo, mas a gente vai estudar, pesquisar para poder estar falando um pouco para vocês. Então é isso, meu irmão. Deus abençoe. Fique com Deus e guarde a sua fé e esteja em estado de graça.